Vamos lá então, pessoal. Boa tarde a todos. Uma saudação muito especial a todas. Vamos iniciar então aí o nosso vídeo para nós darmos aí um panorama geral aí para todos os alunos que ficaram em segunda época em LET 2. Então vamos dar uma geral no nosso caderno de estudos. Aqueles que ainda não deram uma lida no caderno de estudo, não deram uma atualizada no caderno de estudo, pausa o vídeo agora, vai lá, dá uma lida, depois retorna o vídeo, porque é fundamental. Aí eu vou dar uma passada muito rápida, e quem não tem base nenhuma aí no caderno de estudo, quem não leu nada, né, vai viajar durante as explicações, tá? Da mesma forma também fica a dica aí para que, se vocês viajarem durante as explicações, não souberem do que eu estou falando, vamos citar, por exemplo, ali em determinado momento eu vou falar sobre transporte vertical de toras. Se você não fizer nem ideia do que eu estou falando, pessoal, pausa o vídeo, vai lá no slide do tema transporte de cargas, tá? Fiscalização do transporte de cargas. Dá uma olhadinha no slide, lá vai ter a imagem, vai ter a figura do que eu estou falando para vocês não viajarem, tá? Então toda vez que vocês sentirem que não estão entendendo ali o que tá sendo falado, porque o caderno de estudo é só texto, né? As imagens estão lá no material de sala de aula. Então, toda vez que vocês sentirem que não estão compreendendo o que está sendo falado, dá um pause, vai lá no material de sala de aula. Também tem os vídeos aí que eu disponibilizei, os vídeos que eu dei aula no meu pelotão. Busca lá o vídeo lá da aula específica que tu está tendo dificuldade, dá uma passada no vídeo, ou busca o material, verifica o slide, verifica as imagens, quem sabe linkando a explicação com a imagem, fica mais fácil o entendimento, tá? Então tem que fazer esses links aí para vocês não fugirem do tema e não ficarem boiando aí nas explicações, tá? Então, como eu falei para vocês, vamos dar uma passada muito rápida aí pelo nosso caderno de estudos, tá? O nosso caderno de estudos de LET 2, tá? Que foi disponibilizado para vocês lá atrás, para vocês estudarem lá para verificação final, tá? E a verificação de segunda época também está com a base dela toda, todas as questões, todas as respostas estão aqui no caderno de estudos. Então vamos dar uma passada muito rápida e eu vou apontar aí o que é mais importante, e o que é o mais importante é o que provavelmente vai cair na prova, tá? Então vamos lá, acompanhe aí, quem está com o caderno de estudo em mãos, acompanhe com o seu caderno de estudos. Eu fiz algumas correções aí, que ainda assim, toda vez que a gente lê, a gente encontra algum errinho aí, fiz algumas correções, mas tá, não há nenhuma correção de teoria, tá? Só houve algumas correções aí, questão gramatical, ou questão ali só de espaçamento entre palavras ou entre textos ali, para ficar visualmente melhor aqui para vocês observarem aqui a explicação, tá? Primeiro tema, primeira aula lá de LET 2 foi sobre ciclo motorizados, tá? O que é importante saber? Conceitos, pessoal, nós temos que saber a diferença entre os ciclos motorizados, conceito de ciclo motor básico, tá? O que é um ciclo motor? O veículo de 2 ou 3 rodas, providos de motor a combustão. Motor a combustão é aquele movido a gasolina, pessoal, combustível líquido, né? Então tá lá. Motor a combustão interna, cuja cilindrada não exceda 50 centímetros cúbicos, tá? Então um ciclomotor com motor movido a combustão interna, ele tem até 50 centímetros cúbicos essa motorização, tá? Se tiver 51, se tiver 80 centímetros cúbicos, já não é mais um ciclomotor. Nós vamos enquadrá-lo ou numa motocicleta, ou numa motoneta, ou num triciclo, tá? Porque o ciclomotor é um veículo de 2 ou 3 rodas, tá? Com motor a combustão até 50 centímetros cúbicos, ou se ele for movido por um motor de propulsão elétrica, movido a energia elétrica, essa motorização, ele vai ter uma potência de até 4 kW. Tá? E dos dois, não interessa se ele é motor a combustão ou movido a energia elétrica, ele não pode ultrapassar 50 km por hora. Então, qualquer motor a combustão que ultrapasse 50 centímetros cúbicos, ou vai ser uma motocicleta, ou vai ser uma motoneta, ou vai ser um triciclo. Até 50 centímetros cúbicos, ciclomotor.
e ele também não pode exceder 50 km por hora. Exceder os 50 km por hora de velocidade máxima estabelecida pelo fabricante, também vai passar a ser outro veículo, motocicleta, motoneta ou triciclo, mas não vai ser mais um ciclomotor. Propulsão elétrica, a potência máxima desenvolvida por esse motor elétrico vai ser de 4 kW, tá? Então, conceito de ciclomotor, tá? Lembrem-se disso, combustão 50 cm3, propulsão elétrica até 4 kW, ambos não podem ultrapassar 50 km por hora. Motocicleta e motoneta, conceito muito simples, né, pessoal? Motocicleta é um veículo de duas rodas, tá? Com ou sem o sidecar, que é aquele carro lateral, que ele é dirigido por uma pessoa na posição montada, tá? Então o veículo está entre os membros inferiores, entre as pernas do condutor. Motoneta é um veículo de duas rodas dirigido pelo condutor na posição sentada, tá? Então o condutor senta, tá, para a condução desse veículo de duas rodas, tá? Na motocicleta ele fica na posição montada e o veículo fica posicionado entre as pernas do condutor. Essa é a diferença entre motocicleta e motoneta. Todos dois vão possuir motorização a combustão acima de 50 cm3, se motorização elétrica acima de 4 kW. Abaixo disso eles vão se enquadrar no conceito de ciclomotor, tá? Também há os equipamentos obrigatórios aí previstos, os 7 equipamentos obrigatórios previstos para os ciclomotores, tá? Temos aí os equipamentos obrigatórios previstos para motonetas, motocicletas e triciclos, tá? Eu sei que parece que no caderno de estudo aí de vocês só tinham um item incompleto aí de um equipamento obrigatório, isso não vai ser cobrado na verificação, tá? Então, o caderno de estudo aqui, nesse formato aqui, ele está correto, tá? Mas deem uma verificada aqui, o item 10 ali que eu complementei, tá? Que é o que está correto aí, de acordo com uma nova redação dada pela resolução 228 lá na resolução 14, que estabelece os equipamentos obrigatórios. Então, essas são os equipamentos obrigatórios para as motocicletas, motonetas e triciclos, tá? Espelho retrovisores dos dois lados, farol dianteiro de cor branca ou amarela, lanterna de cor vermelha na parte traseira, lanterna de freio, iluminação da placa traseira, indicadores luminosos de mudança de direção dianteiro e traseiros, indicadores, então é um par dianteiro e um par traseiro, tá? Lembrando que esses são os famosos pisca-piscas, para aqueles que ainda não identificaram. Equipamento obrigatório velocímetro, equipamento obrigatório buzina e pneus que ofereçam condições mínimas de segurança. Tá? Esse dispositivo destinado ao controle de ruído, que seria o silenciador, tá? Bem como a questão do dimensionador térmico ali, que dá um protetor térmico do silencioso. Isso aí não vai ser cobrado na prova, porque eu verifiquei ali que o caderno de estudo não estava, tá? Então esse dispositivo térmico e o silencioso não vai ser cobrado na prova, mas prestem atenção nos outros equipamentos obrigatórios de motocicletas, motonetas e triciclos, tá? Muito importante a gente termos conhecimento aí desses equipamentos obrigatórios aí das motocicletas, motonetas e triciclos. Outra situação também que está no caderno de estudo é proibido o uso de pneus reformados. Tá? Então, pneus reformados são aqueles pneus recalchutados, remoldados. Tá? Então, qualquer tipo de pneu reformado em ciclomotores, motonetas, motocicletas e triciclos são proibidos. Tá? Nesses veículos, somente pneus originais. Tá? O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito fala lá que os veículos, motocicleta, motoneta e ciclomotor, quando desmontados e ou empurrados em vias públicas, não se equiparam ao pedestres, tá? Então, diferentemente dos ciclistas, as bicicletas, quando empurradas, o condutor desmontado empurrando a bicicleta, se equipara ao pedestre. As motocicletas, motonetas e ciclomotores, quando empurradas em via pública pelo condutor desmontado, não se equipara ao pedestre e estão sujeitas às infrações do CTB. Tá? Então, o condutor desmonta da motocicleta, do ciclomotor ou da motoneta, da motocicleta ou do ciclomotor e empurra este veículo, ele não se equipara ao pedestre e tem que seguir todas as normas de trânsito, tá? Então ele não pode
empurrar esse veículo sobre calçada, não pode passar por faixa de pedestre, não pode passar por passarela, tá? Isso fica restrito apenas às bicicletas. Os ciclomotores, tá? Determinação do CTB, devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinadas. Proibida sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas. Tá? Então, os ciclomotores, pessoal, não podem circular nas vias de trânsito rápido. Tá? E a infração de trânsito também prevê que eles não podem circular em rodovias. Tá? Então, além das vias de trânsito rápido, eles também não podem circular nas rodovias. E quando conduzidos aí pelas demais vias, excetuando essas que eles têm proibida, tirando vias de trânsito rápido e as rodovias, os ciclomotores então podem circular pelas vias locais, coletoras e arteriais, eles devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, sempre pela direita, no centro da faixa mais à direita, então quer dizer, se houver várias faixas de rolamento, ele vai pelo centro da faixa mais à direita, tá? Ou no bordo da pista, tá? Sempre que não houver acostamento ou faixa própria para ciclomotores, tá? Então, muito difícil a gente ter faixa exclusiva de ciclomotores. Então, ou ele vai no centro da faixa mais à direita quando tem várias faixas no mesmo sentido. Se tiver apenas uma faixa no mesmo sentido, ele vai junto ao bordo da pista da direita, tá? Quando houver acostamento, ele pode circular pelo acostamento. Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito e a da direita for de uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita. O que quer dizer isso, pessoal? É que se a faixa da direita da via for exclusiva de ônibus, por exemplo, for uma faixa exclusiva para ônibus, ou for uma ciclofaixa, tá? Então tem uma ciclofaixa à direita da via ou uma faixa exclusiva para ônibus, os ciclomotores devem andar na faixa adjacente a essa faixa exclusiva. Tá? Então, obviamente, o ciclomotor não vai poder andar pela faixa exclusiva de ônibus, não vai poder andar pela faixa, pela ciclofaixa, então ele vai andar na faixa adjacente a essa faixa exclusiva desse veículo específico. Tá? Outra situação muito importante, pessoal, que deve ser lembrada, tá? Então, em julho de 2015, tá, foi sancionada uma lei que passou a competência do registro e licenciamento de ciclomotores para o DETRAN. Tá? Até então, essa competência para registrar e licenciar os ciclomotores era dos municípios. Inclusive, quando essa lei entrou em vigor, ela teve uma vacância de 2 anos, depois ganhou mais um ano ainda. Então, praticamente até 2018, tá, os condutores tiveram prazo para fazer o registro desses veículos junto ao DETRAN. Tá? Então, a partir de 2018, o DETRAN tem ainda, né, a competência para registro e licenciamento dos ciclomotores. Tá? Então, em julho de 2015, essa legislação 13.154 alterou o Código de Trânsito Brasileiro e tirou a competência dos municípios de licenciamento e registro dos ciclomotores e passou essa competência para o DETRAN. Tá? Aí é que passou a se exigir a documentação dos ciclomotores. Tá? Por isso é que é muito comum ainda aí a gente verificar pessoas que não desatualizadas, que não têm o conhecimento dessa obrigatoriedade agora do registro e licenciamento dos ciclomotores no DETRAN. Tá? Então aqui nós temos aquela situação que eu comentei para vocês. Então lá no artigo 244, parágrafo 2º, aplica-se aos ciclomotores a proibição de transitar nas vias de trânsito rápido ou rodovias. Né? Lembre-se lá que estava lá só as vias de trânsito rápido, mas também é proibido a circulação de ciclomotores nas rodovias. Tá? E aí, pessoal, inclui-se na definição de ciclomotor a bicicleta dotada originalmente de motor elétrico, bem como aquela que tiver esse dispositivo agregado posteriormente à sua estrutura. Então, a bicicleta que tiver um motor elétrico agregado posteriormente à sua estrutura também será considerado como um ciclomotor, tá? E excetuam-se dessa definição, então não são considerados ciclomotores e são
considerados equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, e aí então não se consideram como ciclomotores, tá? E aí é permitida a circulação nas áreas de pedestres, ciclovias e ciclofaixas, tá? Atendidas algumas requisições, até 6 km por hora em calçadas e passeios, até 20 km por hora em ciclovias e ciclofaixas. Esses veículos devem ter indicador de velocidade, campainha, sinalização noturna, dianteira, traseira incorporadas ao aparelho, e o principal, pessoal, o que define esse equipamento de mobilidade individual autopropelido são suas dimensões, tá? E aí há a previsão de que as dimensões deste equipamento de mobilidade individual autopropelido devem ser iguais ou inferiores à de uma cadeira de roda, conforme a NBR 9050 de 2004. Tá? E qual que é a largura e comprimento prevista nessa NBR, tá, pessoal? É 80 centímetros de largura por 1,20 de comprimento. Tá? Então, até essa dimensão são considerados aí os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. Tá? Então, o que se enquadra nessa definição? Pessoal, aqueles patinetes, skates a motor, as próprias cadeiras de roda, quando elas possuem alguma motorização. Tá? Então, estes veículos com motorização, seja elétrica ou seja a combustão, que atendam essas especificações de dimensão, 1,20 m por 80 m, tá? São considerados equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. Podem circular nas áreas de pedestres até 6 km por hora, podem circular em ciclovias e ciclofaixas até 20 km por hora. Tá? Então, esses são considerados equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. O que mais, pessoal? Para efeitos desta resolução, aí nós temos os conceitos de quadriciclos, tá? Então, nós temos dois tipos de quadriciclos, tá? Para efeitos da resolução 573. Quais são os dois tipos de quadriciclo? O primeiro, que é de carroceria aberta, que tem uma estrutura mecânica similar às motocicletas. Na verdade, ele é praticamente uma motocicleta, só que ele é composto por um eixo dianteiro e um eixo traseiro com dois pneus. Então, um eixo dianteiro com 2 pneus, um eixo traseiro com 2 pneus, deixando esse veículo com 4 rodas. Tá? Então, este veículo com estrutura similar à motocicleta pode ter motor a combustão, pode ter motor elétrico, tá? Uma cabine aberta, né? Então, este veículo considera-se um quadriciclo. E também há os quadriciclos de cabine fechada, tá? Então também tem lá no slide algumas imagens lá de quadriciclos de cabine fechada. Obrigatoriamente eles têm motor elétrico, tá? A potência não deve ser superior a 15 kW, tá? Acima disso eles deixam de ser considerados quadriciclos e passam a ser considerados automóveis, tá? Movidos a energia elétrica. Há também um peso máximo permitido para eles, tá? Então são veículos de pequeno porte para serem considerados quadriciclos, tá? E eles têm uma característica similar aí a um veículo, tá? Inclusive a gente pode verificar aqui os equipamentos desses veículos, tá? Então aqueles que têm a construção similar à motocicleta, eles têm o acionamento por guidão, tá? A condução e transporte de passageiro na posição montada, então similar à motocicleta. Tá? Então tem os demais equipamentos obrigatórios aqui do quadriciclo similar à motocicleta. Do quadriciclo de cabine fechada, pode ver que o comando já não é mais guidão e sim para o volante. Tá? O condutor e passageiro vão na posição sentada, são feitos com bancos muito similares aos automóveis. Tá? Então são esses dois tipos de veículos que se enquadram nessa situação de quadriciclo. Tá? Então os quadriciclos também têm as obrigatoriedades aqui com relação a placas de identificação, lanternas de marcha ré, transporte de crianças, e a circulação é proibida em rodovias, tá?
Mais importante aqui que a gente deve visualizar, tá, também é que os quadriciclos de cabine aberta, aqueles que têm a construção similar às motocicletas, é obrigatório o uso do capacete. Tá? E também, tá, por força da legislação, os condutores de quadriciclos devem possuir a CNH da categoria B, tá? Inclusive aqueles que têm estrutura similar da motocicleta, tá? Mesmo aqueles que têm uma estrutura similar à motocicleta devem ter CNH do tipo B, tá? Então vamos para o nosso tema 2, mototáxi e motofrete, tá? Então, os veículos do tipo motocicleta e motoneta, é muito importante a gente ter esse conceito aqui, porque a legislação ela atende apenas esses dois tipos de veículo. Quando autorizados pelo poder concedente para transporte remunerado de cargas ou de passageiros, deverão ser registrados pelo órgão executivo de trânsito do estado, que são os DETRANS, tá? Então, estes veículos, tá, só podem circular, exercer essas funções em vias abertas à circulação quando autorizados pelo órgão executivo de trânsito do estado, tá, e do Distrito Federal, né, no caso do Distrito Federal, tá, que é o DETRAN. Tá? Então, obrigatoriamente, eles devem ter o registro, tá, e a autorização do DETRAN para fazer o transporte remunerado de cargas e de passageiros. Tá? Então, isso é um dos princípios básicos aí da execução da atividade de mototáxi e motofrete. Tá? A autorização emitida pelo órgão executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal. O que mais que é importante aqui? Os equipamentos obrigatórios que devem ter os veículos que fazem essas atividades de mototáxi e motofrete. O primeiro deles, protetor de pernas e motor, que é o vulgo mata-cachorro, o aparador de linha lá, que é a antena corta-pipa, e um dispositivo de fixação permanente ou removível, que seria nos veículos de carga o compartimento para carga, né, seja ele o baú, a grelha, o alforje, a caixa lateral ou a bolsa lateral, ou o dispositivo de fixação, que seria a alça para apoio do passageiro, se for o caso do veículo de mototáxi. Tá? Eles obrigatoriamente também devem se submeter a uma inspeção semestral, tá? E os requisitos para o condutor são, né, então, ter no mínimo 21 anos de idade, possuir categoria A por pelo menos 2 anos, então condutor para mototáxi e motofrete deve ter categoria A há pelo menos 2 anos, ser aprovado em curso especializado, há os cursos especializados lá de mototáxi e motofrete, e estar vestido com um colete de segurança, um colete refletivo, tá? Que há o disposto lá no anexo da resolução 356, a previsão lá de como deve ser esse colete de segurança. Tá? Para exercício da atividade de motofrete, o CTB também faz uma previsão no artigo 329 de uma certidão negativa de registro de distribuição criminal, né, principalmente relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores. Né? Então, aliás, não só o mototáxi, mas qualquer cidadão que planeje, que pretenda fazer transporte de passageiros, seja individual ou coletivo de passageiros, eles devem apresentar essas certidões aí desses crimes, né, justamente para que possa ser avaliado aí dentro de uma perspectiva de segurança pública, se esse cidadão atende aí alguns requisitos, alguns critérios aí para que faça, para que execute essa atividade de transporte de passageiros, seja individual, seja coletivo. Aqui o artigo 7º fala sobre as alças metálicas traseira e lateral para os apoios de passageiros quando do serviço de mototáxi. Tá? Então o mototáxi obrigatoriamente tem que ter essa alça para apoio de passageiro. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, então o motofrete só pode circular com a autorização emitida pelo órgão de trânsito do estado e dos municípios, já falamos sobre isso, né, pelo DETRAN, tá? Então o órgão executivo de trânsito dos estados e municípios é o DETRAN,
tá? Então, obrigatoriamente tem que ter essa autorização, tá? Principalmente aqui reiterando o transporte de cargas. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias motofrete somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal, o DETRAN. Tá? E aqui nós temos os dispositivos de transporte. Então, são 3 tipos de dispositivos de transporte de carga em motocicletas e motonetas, pessoal. Quais são? Alforjes, as bolsas ou caixas laterais. E aí nós temos as dimensões aqui de alforje, bolsa e caixa lateral. Tá? Então, elas não podem exceder as dimensões do veículo, né? Extremidade do guidão, alavanca de freio e de embreagem, não pode exceder o comprimento traseiro do veículo e não pode ser superior à altura do assento. Então, os alforjes, bolsas e caixa lateral, eles não podem estar acima do assento da motocicleta. No caso do baú, pessoal, o baú ele não pode ter mais de 60 centímetros de largura, tá? Não excedendo aí a distância interna dos espelhos retrovisores. Por quê? Porque se ele exceder a largura da parte interna dos espelhos retrovisores, ele começa a comprometer a eficiência dos espelhos retrovisores. Então, os espelhos retrovisores têm que estar mais externos do que o baú. Tá? Então, o baú tem largura máxima de 60 centímetros, comprimento não pode exceder a traseira do veículo e a altura não pode exceder 70 centímetros baseada do assento do veículo. Então, a altura do baú na traseira da motocicleta, tá? Então, temos a motocicleta, tá? Então, a motocicleta, ela tem que ter o seu baú na parte traseira da motocicleta. Vamos fazer o tanque de combustível. Que motocicleta mais bonitinha, né? Parece, que coisa linda. Vou fazer até o espelho retrovisor aqui. Vamos fazer o mata-cachorro para deixar essa motocicleta. Vamos botar até a antena corta-pipa, né? Para lembrar de todos. Vamos fazer aqui o farol dessa motocicleta. O pneuzinho ficou pequeno. Vamos fazer como se fosse um aro aqui. Vamos fazer aqui por fora aqui um pneu. Então o baú, a altura deste baú 70 centímetros, tá? E a largura 60 centímetros. Comprimento, a traseira da motocicleta, tá? Então, lembrem-se disso aí, o baú é uma dos equipamentos de transporte de carga mais comum que a gente vê por aí. Outro equipamento de transporte de carga é a grelha, né? Que seria somente aquela geralmente de material metálico, né, que é colocado aqui na parte traseira do veículo para que a carga seja amarrada, acondicionada em cima dessa grelha. Largura é a mesma do baú, 60 centímetros, comprimento também não excede a extremidade traseira, só que a carga acomodada não excede a 40 centímetros de altura, medida a partir do assento, tá? Então, o baú pode ter 70 centímetros de altura e a grelha, a carga sobre a grelha não pode ultrapassar 40 centímetros. Ambos medidos do assento da motocicleta, tá? A exceção, para tudo no CTB é exceção. Então, as caixas para capacete, aquelas caixas traseiras colocadas atrás, geralmente, do local do passageiro nas motocicletas, que são vendidas aí para acomodação de capacetes, elas podem exceder em até 15 centímetros a parte traseira da motocicleta, tá? Então, no caso aqui dessa caixa para capacete, ela pode ultrapassar aqui a parte traseira da motocicleta em até 15 centímetros, tá? Se for caixa específica para capacete, tá? Esse baú, o baú quadrado lá tal, ele é até o limite da carroceria. Esse baú também deve ter faixas retrorefletivas, tá, pessoal? Em volta do baú, todo volta do baú deve ter faixas retrorefletivas. É proibido também nos veículos que trata essa legislação. Quais são os veículos, pessoal, que trata a legislação? Já falei antes lá, motocicletas e motonetas. Então é proibido em motocicletas e motonetas o transporte de combustíveis de inflamáveis
e galões. A exceção é água mineral e botijão de gás de 13 kg no sidecar. Tá? Então, motocicletas e motonetas é proibido galão e combustível inflamável. Tá? Onde é que pode transportar gás de cozinha e água mineral no sidecar? Tá? Não pode transportar nem motoneta nem motocicleta. Se for um triciclo, pode, porque triciclo não é nem motoneta nem motocicleta. Se for um reboque especialmente projetado para motocicleta, pode, porque o semi-reboque especialmente projetado para motocicleta e motoneta não é outro veículo, não é a motocicleta e a motoneta. Por falar em reboque ou semi-reboque especialmente projetado para as motocicletas, vamos entrar no assunto. Então, toda motocicleta e motoneta dotada de motor de mais de 120 centímetros cúbicos, então mais de 120 centímetros cúbicos, pode tracionar semi-reboques. Tá? Obviamente, esse semi-reboque tem que estar registrado e homologado pelo órgão de trânsito, deve ter a sua capacidade máxima de tração respeitada. Tá? Também tem todos os equipamentos obrigatórios deste semi-reboque especialmente projetado para motocicleta, tá? Só em motocicletas e motonetas com motorização acima de 120 centímetros cúbicos. Os equipamentos obrigatórios dos reboques semi-reboque, eles têm que ter faixa retrorefletiva, tá? Aquela semelhante a que é posicionada lá nos caminhões, e eles têm essas dimensões máximas, né? 1,15 m de largura, 90 centímetros de altura e comprimento máximo de 2,15 m, incluindo aí a alça, né? A lança de engate, tá? Então, até essa lança de engate, tudo isso aqui pode ter no máximo 2,15 metros, tá? Então, muito cuidado também. São as dimensões dos semi-reboques especialmente projetados para motocicleta. Tá? Então, esses são os veículos. Tá? Lembrando que só motocicletas com mais de 120 centímetros cúbicos é que podem tracionar esse tipo de veículo. Tá? Equipamentos obrigatórios de mototáxi e motofrete, né? Já falamos também, mata-cachorro, antena corta-pipa, tá? São equipamentos obrigatórios para mototáxi e motofrete. Os equipamentos obrigatórios dos reboques e semi-reboques também estão previstos. São praticamente semelhantes aí já aos demais veículos. Tá? Esses aí são os temas que tratam do mototáxi, motofrete e dos ciclos motorizados.